E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui. E esse é o quarto episódio da série, onde você vai aprender a pegar um layout desenvolvido no Figma e construir ele com Elementor. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre seções internas e ícones personalizados com SVG. Então já solta aquele like, se inscreve no canal e sem mais enrolação, bora pra aula! E fazendo aquela revisão bem rápida, na última aula nós fizemos essas duas seções aqui, que foi a seção de header e a seção de destaque. Essa seção temporária eu já vou remover daqui, que a gente fez só para poder iniciar o projeto, então já estou excluindo essa seção. E agora a gente continua fazendo as outras seções aqui do site e eu já vou dar uma olhada aqui, ó. Vou começar fazendo esse background que também vai estar em posicionamento absoluto no nosso site. É um detalhe bem pequeno aqui, praticamente imperceptível, mas todo detalhe no layout faz a diferença. Então voltando aqui para o Elementor, eu já vou criar uma nova seção, também vou chamar ela de BG aqui, vamos dar o nome para ela, BG Lines, tá bom assim? E aqui, mesmo processo que a gente fez na outra seção lá em cima, adiciona a imagem, vou pegar aqui na minha galeria já, essa imagem aqui, praticamente que nem aparece nada, mas ó, tá aqui a imagem que vai ser utilizada no fundo. Também tela cheia, lembrando de colocar ela em posicionamento absoluto e definir a largura para o tamanho original da imagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, 1045 é o tamanho original dessa imagem aqui, então vamos definir essa largura para 1045 pixels. E por enquanto eu vou deixar ela por aqui mesmo e para finalizar a gente define o z-index para 0 para poder continuar mexendo aqui nos elementos da frente. Então vou adicionar mais uma nova seção que vai ser de duas colunas, que vai ser uma seção de recursos. Então vamos colocar aqui, recursos. E vamos começar a copiar o conteúdo lá do Figma. E olhando aqui para o nosso projeto do Figma, nessa seção de recursos a gente tem as duas colunas de fato, uma coluna para texto e a outra dos recursos em si. E aqui a gente também trabalhou com seções internas, então vamos começar a replicar esse comportamento lá no Elementor. Vou começar já copiando esse lorem y aqui, na verdade vou copiar o título, beleza. Então vamos para cá, e aqui vai ser bem simples, a gente tem um título, a gente tem um texto, e a gente tem também um divisor, então vou usar esse elemento de divisor aqui do Elementor, definir já o nosso título aqui. E vamos definir também o tamanho da tipografia aqui desse nosso texto. A tag de HTML eu vou deixar como H2, eu acho que é um bom texto secundário aqui nesse caso. E o tamanho da tipografia é H5 que a gente está utilizando lá no projeto. Já deixa eu aproveitar e copiar também esse texto, que é o mesmo texto fictício que a gente está utilizando. Beleza. E a linha de divisão é bem simples de fazer a configuração dela. Eu vou configurar ela aqui já com os tamanhos certos, 60 pixels. Eu deixei com a altura dela, que é o peso, 6 pixels de altura. E pode deixar total 0 aqui de espaçamento. E só definir a cor dela para Primary Base. Então a gente tem esse mesmo desenho aqui, as mesmas definições. Então a gente já pode prosseguir para essa outra área aqui. Uma coisa que ficou faltando fazer, que já deu para ver aqui, é dar o espaçamento dessa seção que a gente está trabalhando de recursos. E o espaçamento que a gente trabalhou dentro das seções aqui foi espaçamento de 80 e 80. Então, só definir aqui no nosso padding, 80 superior e 80 inferior, a gente já começa a trabalhar dentro do espaçamento correto. E agora eu vou começar a fazer essa outra parte aqui com as seções internas. Então vamos puxar aqui o seção interna. Eu vou fazer aquele procedimento, eu vou até tirar uma das colunas, primeiro a gente faz uma coluna e depois a gente pode duplicar ela para facilitar o nosso processo de trabalho aqui. Eu vou fazer o seguinte nesse passo aqui. Primeiro a gente vai nessa coluna principal aqui e tira todo o padding dela. Por que eu vou tirar o padding direto na coluna e não ir na minha seção e pedir para remover o espaçamento de coluna? Porque na outra coluna eu ainda quero que tenha o padding. Então, quando você remove o espaçamento de coluna, ele remove de todas as colunas dentro daquela seção. Então, nesse caso aqui, eu zerei o padding direto na minha coluna e a gente pode começar a trabalhar aqui com os elementos que serão aqui um ícone, na verdade não é nem um título, é um texto em negrito, não é um text bold, um divisor e outro texto aqui. Então, vamos pegar esses elementos, vamos começar pelo ícone. O divisor a gente já tem aqui, igualzinho, então eu só vou duplicar esse divisor e já arrastar ele para cá. A gente tem dois textos nesse caso, então pegar aqui texto e outro texto. Beleza, deixa eu ver como é que está a ordem aqui. Exatamente isso. Vou pegar
já o que está escrito aqui também, para a gente começar a clonar o nosso conteúdo aqui nessa parte. Já pegar aqui e definir a tipografia dele para o text bold e a cor para o primary. E aqui, ó, ele ficou fora da nossa coluna, vamos colocar dentro da coluna aqui para ele não escapar o conteúdo. Então, aqui, beleza. E no caso do ícone, a gente vai trabalhar com os ícones que nós definimos aqui no layout. Então eu vou mostrar como exportar esse item aqui em SVG para fazer exatamente o seguinte comportamento. Eu já tenho os meus exportados aqui, eu vou clicar aqui na parte de ícone, enviar SVG, e eu vou pegar o ícone que eu já tenho aqui. Deixa eu ver qual que foi. Foi o do chapéu aqui. Então vou pegar ele aqui, ó, 48 por 48. E agora você vê que eu já posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui na guia de avançado, posicionamento, eu vou definir a largura dele em linha, para ele ficar só ocupar o próprio espaço do item, né? E a gente pode já definir algumas funções aqui de estilo. Primeiro, a cor. Eu vou definir, na verdade, aqui, ó, o formato dele como empilhado e quadrado, para já formar esse quadrado aqui para a gente. E aí agora eu posso definir uma cor primária para ele, que vai ser o fundo, e a cor secundária, que vai ser o branco. E aí é só a gente definir o tamanho do ícone e o padding. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou aqui no nosso projeto. A gente tem o tamanho do ícone aqui, 48 por 48, e a gente tem um padding. Vamos ver quanto é que está o padding dele. Na verdade, eu nem cheguei a fazer com um padding aqui, ó. Na verdade, ele está com 78, então tirando daqui a gente tem 30, 15 para cada lado. Posso definir um padding de 15 aqui. A gente poderia até deixar um pouquinho melhor, isso aqui fugiu um pouco a nossa regra. Então, eu vou colocar um padding de 16 nessa parte do ícone aqui. Então, bem simples aqui, só definir o tamanho dele, 48, e o padding de 16. Aí a gente já define o tamanho do nosso ícone também. Deixa eu ver como que ficou aqui depois. A gente tem a parte dos cursos profissionais, tá ok? E aqui também tem um detalhe, que nessa parte da coluna, a gente deixou um espaçamento entre os itens com 20 pixels. Vamos ver se ele está respeitando esse espaçamento. Tá com os 20 pixels padrão, então tá ok aqui certinho também. E acho que não faltou nenhum item aqui nesse caso aqui. Deixa eu só pegar o nosso texto de exemplo para copiar o mesmo texto lá para o nosso projeto. Beleza? E aqui na questão do ícone, o que acontece? Como eu deixei ele com posicionamento em linha, ele não respeita mais esse espaçamento entre os itens. Então eu preciso definir esse espaçamento manualmente aqui. Então eu posso vir aqui na guia de avançado e definir uma margem inferior aqui de 20 pixels. Nesse caso eu vou preferir utilizar a margem, porque o padding também ia funcionar da mesma forma, só que caso eu tivesse algum comportamento que preenchesse o fundo, o padding ia encher o fundo, que não é o caso que eu quero aqui. Eu quero que o fundo fique transparente mesmo. Então, utilizando 20 pixels de margem aqui, já está ok. E aí a gente pode pegar, duplicar essa coluna e duplicar a nossa seção. Nós já temos aqui os 4 itens prontos, basta definir o conteúdo de cada um deles. E eu vou fazer isso aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo nessa parte só de conteúdo. Beleza, e agora com todo o conteúdo aqui já definido, eu vou explicar para vocês como exportar esse SVG do Figma para que você consiga utilizar ele dentro do Elementor, que fique possível essa questão de alterar a cor aqui do elemento em SVG, porque dependendo de como você exportar, essa função aqui de alterar a cor não funciona corretamente, tá? Então agora eu vou mostrar essa parte. E indo lá no Figma, inicialmente a exportação do ícone não tem muito segredo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês nos assets que eu deixei separado aqui. Eu acho que eu tenho todos eles aqui, ó. Eu tenho todos eles aqui. Inicialmente eu exportei eles em preto, não tem uma necessidade de ser em preto, é que eu costumo exportar os ícones em preto, então deixei eles todos em preto aqui. E aí você pode exportar normalmente como SVG. O segredo está depois que você fizer a exportação desse ícone. Então eu vou exportar aqui, ó, esse de cursos aqui em SVG e vamos abrir ele aqui. Eu vou abrir, no caso, ele no meu VS Code, tá? Então, eu vou abrir aqui, vamos sair do modo de edição e vou abrir um VS Code aqui para a gente dar uma olhada nesse ícone. Então, abrindo o VS Code, eu posso pegar o ícone, arrastar ele aqui para dentro e beleza. E a gente já consegue ver a árvore de HTML aqui desse SVG, né? E nesse caso, o que acontece? Quando você traz o SVG, ele vem com essa propriedade aqui, ó, fill none, e ele tem uma propriedade de fio para cada linha que ele cria, né? Para cada desenho que ele fez dentro desse SVG. E é aqui que a gente vai trabalhar.
E o que basta fazer aqui é você pegar todas as propriedades fio que foi encontrada no SVG, vou dar um Ctrl D aqui que ele vai selecionando todas para mim e apagar. É bem simples assim. Isso, as propriedades aqui black que eu tinha e essa propriedade fio aqui do SVG, porque esse fio ele é o preenchimento do SVG e se ele for para o Elementor com essas propriedades, ele não consegue sobrescrever essa propriedade e você definir a cor pelas cores lá dentro do widget, né, de icon. Então é bem simples, é só remover todos os fios, tanto do SVG e dos paths aqui, né, dos caminhos, que aí você consegue utilizar o ícone personalizado que você fez como um ícone lá dentro do Elementor. E se por acaso você não tiver o VS Code, por exemplo, na sua máquina, não tem problema nenhum, tá? Você pode abrir isso aqui até num editor de texto comum, só eu utilizei o VS Code aqui porque foi mais prático para utilizar. Mas você pode trabalhar isso com Notepad++, Notepad, qualquer editor de texto vai conseguir abrir o SVG para você remover essas propriedades dele, tá? Então vamos fechar aqui. Não preciso mais dele. E aí basta fazer esse processo, levar lá para o Elementor e tá tudo certo que já vai funcionar. Então vamos prosseguir aqui para a nossa próxima parte. Vamos dar uma olhada aqui também. Deixa eu voltar para a tela cheia. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. A gente tem essa parte aqui da ilustração logo embaixo e essa outra parte aqui também que a gente chamou de recursos 2 aqui. Então vou partir para a parte da ilustração, mas já posso agora ajeitar também a minha imagem aqui de fundo, meu background, eu já posso dar uma ajustada nele. Basta a gente clicar lá no nosso BG aqui, clicar no posicionamento dele e definir esse posicionamento aqui, ó. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Isso, pode ir até um pouquinho mais, ó. Beleza, aí a gente já definiu o nosso BG no local correto ali também. Acho que pode descer mais um pouquinho. Então vamos deslocar ele para cá. E beleza, acho que aqui já ficou legal, ele pode ficar aqui, tá? Bem certinho a gente já consegue. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando, ó. A gente já começa a ter uma estrutura um pouquinho maior do nosso projeto aqui e seguindo tudo da forma correta, tirando todo esse layout lá do Figma mesmo. Então, agora a gente continua aqui com essa parte da ilustração. Mas para essa aula também não ficar muito grande, eu vou deixar essa parte da ilustração e da seção de recursos para a próxima aula também. E já sabe, né? Se tá curtindo essa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios que eu te espero por aqui. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!